Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo darei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para o teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse, tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado aos filhos de teu Senhor. Trabalhar-se-á, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu Senhor tenha pão que coma, e Mefibosete, filho de teu Senhor, de contínuo comerá pão na minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu Senhor veio mandar, o seu servo assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei e era posto diante dos pés. Amém? Podemos sentar. Irmãos, Deus é maravilhoso, né? Aqui a palavra do Senhor foi pronunciada em Saul, né? Foi pronunciado aqui também, quando as irmãs louvaram, falaram sobre o filho pródigo. Então, cada um, irmão, tem a sua vida, não é isso? Cada um de nós tem a sua vida. Cada um de nós tem a sua história. Cada um de nós, Deus projetou e planejou algo. Cada um de nós, irmãos. E tem promessas, muitas promessas. Só que tem promessas incondicionais e promessas condicionais. Repete comigo. Presta atenção aqui, né? Promessas incondicionais e promessas condicionais. E tem coisas que nós precisamos de fazer. Ah, mas eu não preciso ajudar Deus. Não é assim, irmão. Tem coisas que nós, como ser humano, precisamos fazer, né? Se Deus deu uma ordem, é o ser humano que vai cumprir, né? Então aqui, nós vimos aqui para a palavra, como já foi dito aqui, Davi e Jonatas eram amigos, e eles fizeram uma aliança. Por quê? Porque eles conheciam o Deus de Israel, e o Deus de Israel é um Deus de promessa, é um Deus de aliança, né? E Deus faz aliança, e fez aliança conosco, fazendo o quê, irmão? Enviando Jesus para morrer lá naquela cruz. Então foi a aliança perfeita que o Senhor fez para nós, hoje, nesse século, nessa era, nesse tempo. Esta aliança, de como Deus fez a aliança com Noé, que não ia mais chover, colocou o arco-íris. Deus foi fazendo alianças com Abraão, com Isaac, com Jacó. Então, irmão, Deus também faz aliança comigo e com você. Mas para acontecer muita coisa na vida de todos eles tinham que tomar o que, irmãos? Posicionamento. Eles tinham que tomar posicionamento de aceitar ou não o que Deus tinha para eles. Eles tinham livre-arbítrio de recusar ou de obedecer, certo? E aqui, vindo aqui para essa palavra, a palavra que o Senhor me deu, eu quero uma aguinha, por favor. Né? O que acontece? Aqui, ó, Deus lembrou Davi de lembrar de Jonatas. Olha para vocês. Então, irmãos, quando tem que lembrar de você, Deus vai lembrar, irmão. Ainda que use alguém. Aqui Deus lembrou de Jonatas.
plano perfeito dele para nós. Só que nós precisamos do quê? Desmarcarmos aqui como Mefibosete. Mefibosete tomou um posicionamento. Mefibosete tomou uma posição. E aqui Davi chamou ali, né? Para poder fazer o quê? Para fazer benevolência, irmão, para fazer o bem, para fazer o tudo de bom, porque ele tinha feito uma aliança. E Davi era um homem honrado, era um homem que cumpria sua palavra. E aqui vocês viram que tinha 5 anos Mefibosete. E quando Davi lembrou de Mefibosete, a Bíblia não relata, mas os historiadores dizem que ele já tinha na faixa de 25 a 30 anos. Glória a Deus, então, olha o texto que Davi se lembrar de Mefibosete. É diferente com José? Não. Foi diferente com os outros? Não. Foi diferente com Abraão, que esperou 20 e tantos anos para Isaac chegar? Não. Vai ser diferente com você e comigo? Não. Por quê? Porque Deus tem que trabalhar. Deus tem que trabalhar. E muitas vezes a gente sai dos caminhos também, não só por nossa causa. Às vezes a gente sai dos caminhos também por causa do pai, da mãe, do povo. O que aconteceu aqui, né? Aqui aconteceu o quê? Saul, né? Fez as coisas erradas, Mefibosete aconteceu tudo isso com ele. Mas aqui o que Deus fez? Deus chamou Ziba. E Ziba falou o quê? Ziba era da descendência ali de Mefibosete. Era da tribo ali de Benjamim, tá bom? Então o que ele falou assim? Por um acaso, Ziba, ainda há alguém para que eu possa fazer beneficência de Deus? Irmão, de Deus. Davi não falou dele. Falou que queria fazer o bem para Mefibosete
deficiente, estão necessitando do médico dos médicos de Gileade para poder ajudar aqui, né? Então, irmãos, aqui nós, né, que vamos ter a igreja do Senhor, e aqui ele estava sendo cuidado, assim como nós também estamos sendo cuidados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus cuida de nós. Ele nos capacita, Ele abre os nossos olhos, Ele consola, Ele comunica conosco, Ele está conosco, Ele tem comunhão conosco. E aqui Deus chamou Mefibosete. Quando aqui Davi chamou Mefibosete, assim como o Senhor chamou você e eu um dia, não foi? E nós estávamos também, né? Mais alejados, estávamos com deficiência, porque nós vivíamos no mundo ali de horrores, de treva, de lama. Mas ele não olhou para isso. Assim como Davi não olhou. Ah, ele está deficiente dos pés. Não, mas não tem problema. Eu vou chamar Mefibosete assim mesmo, porque eu tenho uma aliança. Irmãos, a aliança do Pai com o Filho e com o Espírito Santo é tremenda. O Pai foi ali, planejou, o Filho cumpriu, e o Espírito Santo está aqui nos ajudando. Então aqui ele chamou Mefibosete, foi ali. Qual foi a primeira atitude dele, irmão? Ele foi ali e fez o quê? Se prostrou diante dele, se prostrou com o rosto por terra e inclinou e disse: Mefibosete, eis aqui o teu servo. Eis aqui o teu servo. Falou que hoje de oração, falou que hoje nós nos prostrar diante do Senhor, falou de colocar a boca no pó mesmo. E aqui Mefibosete, simbolizando nós aqui a igreja, foi ali, né, e se prostrou. Irmãos, e quando se prostra de verdade, quando Deus tem uma aliança, Deus falou para ele, né? Olha, eu vou te restituir. Irmãos, é assim que o Senhor faz conosco. Quando nós estamos vivendo desde os anos consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo cortador, pelo preparador. E aqui ele falou: vou te restituir. Em primeiro lugar, falou o quê? De herança material. Herança. Mas depois falou o quê? Do legado, do espiritual, da encanta. Mas você vai comer na mesa do rei. E assim é conosco, irmão. O Senhor nos dá a herança terrena, tá? Que eu estou perguntando quem tem casa. Nós somos prósperos, irmão. Nós temos casa, nós temos carro, né? Nós temos trabalho, emprego bom. E se perguntar aqui hoje, nós vamos entender que o Senhor também tem nos dado coisa material. Mas o que Mefibosete se alegrou mais foi quando ele falou: mas você vai assentar e vai comer na mesa do rei. Nós temos que nos alegrar, nós temos que querer mais, é sentar na mesa do rei. Porque Jesus é um exemplo. Jesus, quando ele veio como homem na terra, o verbo se fez carne, ele mandou preparar um lugar para sentar na mesa com os discípulos e distribuir a ceia. E ele falou ali, olhando nos olhos dos discípulos, porque mesa simboliza comunhão, mesa simboliza olhar nos olhos, mesa simboliza diálogo. E Mefibosete voltou e correu e se posicionou. Ele não ficou lá, não. Mefibosete estava sob os cuidados de um homem bom, de um homem generoso. Estava aqui na casa de Maquir, filho de Amiel. Ele estava ali, mas ele não importou com aquelas coisas lá, não. Eu vou morrer, nem sabia o que o rei queria com ele. Quando nós aceitamos Jesus também, irmãos, a gente sabe o que Deus vai fazer por nós? Nem deita para sonhar que Deus vai visitar, vai te tocar. E Mefibosete, ó, mais que depressa foi para onde? Para Jerusalém, a casa do pão, o pão vivo que desce do céu. E Mefibosete foi para lá. E ali Deus
por nós lá no céu, né? Nos preparando a nossa casa, né? Ele foi para a guerra. E aqui, o que aconteceu mais para frente um pouquinho? Eu já vou terminar, tá, irmão? Capítulo 16. Aí Ziba se preparou e ó, foi para encontrar com o rei. Aí Ziba levou coisas gostosas, como era de costume naquela época, né? Aqui, ó. Então disse o rei, 16:3: onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém. Olha aqui, irmão, Ziba falando com o rei sobre Mefibosete. Glória. Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Olha, irmão, Ziba mentiu para Davi. Davi é enganado por Ziba. Mentiu que Mefibosete estava ali com orgulho, porque Davi estava em uma guerra e certamente o rei ia ser restituído para ele, o reino de Saul. Não, ele já não estava com o reino de Saul. Davi já tinha dado o reino de Saul. Mas Davi estava em uma guerra, certamente com a cabeça. Não é assim? Muitas vezes a gente fica com a cabeça meio assim na guerra, nas tribulações e tudo. Nem prestou atenção, talvez, no que Ziba falou. Ele disse que hoje vai ter restituído. Olha, irmãos, que mentira. E aqui Mefibosete, aí ele pegou e falou o quê? Olha o que Davi falou. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo, quando sei Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu Senhor. Olha a falsidade, olha a mentira, né? Irmãos, tudo bem. Davi foi para a guerra e Davi ali estava guerreando com o seu próprio filho. Com o seu próprio filho, irmão. Então foi uma guerra onde todos que amavam Davi mesmo estavam ali com paixão, né? Não com dó, mas estavam com amor. Por quê? Porque o rei estava guerreando com o seu próprio filho. Mas Davi tinha consequências, não é, irmão? Então ele não podia ficar com dó de Davi, porque o próprio filho tinha consequências dos erros de Davi, como teve consequências também de Saul, né? Mas o que aconteceu aqui? Aqui Mefibosete, lá no capítulo 19, Davi volta para Jerusalém. Acabou a guerra, acabou tudo, né? E Ziba foi ali, entregou quem tinha que entregar, mentiu, tá bom. Aí o que aconteceu aqui, ó? Segundo Samuel, depois vocês verem em casa, eu vou dizer o que eu vou dizer, amém? Mefibosete encontra-se com Davi. No 24, irmão. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. E não tinha, olha, irmãos, o que aconteceu? Foi falado aqui hoje de jejum, foi falado aqui hoje de quebrantamento, foi falado aqui hoje de oração, tá bom? A palavra só está indo assim, ó, em alinhamento a tudo, tá? E aqui, Mefibosete amava o rei. Mefibosete tinha lealdade ao rei. Assim tem que ser eu e você, vai com o nosso rei Jesus. Rei dos reis, porque nós somos príncipes e princesas, sermos leais a tudo que Jesus Cristo conquistou naquela cruz por nós. Sermos leais, sermos fiéis, orarmos mesmo, jejuar e estarmos na posição que o Senhor quer para nós. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus fala assim, ó, quem me ama obedece os meus mandamentos e eles não me são pesados, né? É porque as coisas de Deus, quando a gente faz com alegria, quando a gente faz, fica tudo leve, fica tudo leve, fica tudo bom, porque o fardo de Jesus é leve, e nós precisamos, estamos aqui recebendo nessa noite e vamos estar conseguindo para que nós possamos ter cheio. Toda vez que a gente entra, irmãos, aqui, a gente sai daqui cheio, mas a gente precisa de
destino. Amanhã cada um vai para o seu lugar, vai estar ali com pessoas diferentes. E nós precisamos estar fazendo propaganda desse evangelho, dessa boa obra. E aqui, o que Mefibosete fez aqui, ó? Desceu a encontrar-se com o rei, desceu, então Mefibosete desceu. Não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia que voltou em paz. Então Mefibosete estava jejuando, estava orando, estava com quebrantamento de Deus. Naquela época era assim, né? Como que ele expressava o luto, a tristeza, era assim, irmãos. Vestia veste de pano de saco, ficava ali e ele estava demonstrando aqui, ó, para o rei. E assim nós temos que demonstrar para o rei, porque nós estamos em guerra. Jesus Cristo está ali e está esperando só o toque da trombeta, só o ar da ordem. Vai, porque chegou a hora para buscar nós, irmão. E ele foi preparar um lugar. Vai lá para Divina João 14. Não entristeça seu coração de novo. Não se turbe o vosso coração. Ele está preparando um lugar para nós. Mas nós precisamos disso aqui, ó. De quebrantamento. Nós precisamos de ser leal e fiel ao nosso Jesus. E aí, está pelejando aí. O Espírito Santo está aqui pelejando conosco, irmão. Ai de nós, se nós estivermos sozinhos, nós não daríamos conta. E aqui Mefibosete falou, né? Sucedeu que vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse o rei: por que não fosse comigo, Mefibosete? Olha a verdade, irmão. Tudo que é mentido, irmão, vem na verdade. Tudo, nada tão oculto, nada tão oculto aos olhos do nosso rei Jesus. O que nós fazemos, se tem calúnia contra você, se tem ziba contra você, se nós, por um acaso, às vezes também estamos sendo ziba na vida dos outros, vamos vigiar, vamos tomar cuidado, né? Porque a gente tem que estar olhando os dois lados, né? Então vamos vigiar, irmão. Aí não nada, né? Então está falando isso aí no púlpito. Irmãos, nós somos a natureza de amor e Eva. Nosso coração doido, quem conhecerá a palavra disso. Então, se nós também, como filho aqui, ó, está querendo usurpar, está querendo mentir, tá, vamos vigiar, vamos ter prudência, né? Vamos tomar cuidado. E disse ele: ó rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: alvardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Aqui, ó, ele sabia. Deus já colocava no coração de Mefibosete, vamos dizer assim, né, irmão, uma genealogia que a gente dá ali, e ele salvou o mundo. E Mefibosete se prostrou diante do rei, mais uma vez, e falou, né? Diante do rei meu senhor, porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus, faze pois o que parecer bem aos teus olhos, como se diz, faz a tua vontade, seja feita a sua vontade, Pai. Eu verei, aconteceu isso, mas deixa a ziba para lá, faça a sua vontade, porque a sua vontade é que vai ser boa, né? Eu quero vingança, eu não trabalho no sentimento de vingança, eu não trabalho. Aquele que eu falo que vai honrar nós, mas daí quando a gente começa a tentar, nossa, mas Deus vai honrar. Ai, mas então, né? Então vamos não vai ver, ficando vai ver. Deus é Deus comigo. Irmão, fica assim não, porque Deus não honra dessa forma. Se tiver esse tipo de sentimento, tá bom. Deus não faz. Faz de como hoje parecerá porque toda a casa de meu pai, olha aqui, ó, ele está falando, quebra essa maldição. A casa do meu pai, sabe? Meu povo, meu pai, quebra essa maldição. Porque toda a casa de meu pai não era senão homens dignos de morte. Diante do rei meu
princípio inicial. Olha como o Senhor é lindo. Como iniciou, eu vou terminar. Falando de Mefibosete. Porque, irmão, Mefibosete aqui está dormindo, né? Como todos os outros, eu creio. E nós vamos assentar na mesa. Mas é no céu, sabe? Mefibosete, quem partiu com o Senhor, falará a amizade com Jacó, vai ser assim, irmãos. Quem partiu em nome de Jesus. Porque essa PSB foi falar do quê? O nosso fim começou aqui, ó. Né? E tem que terminar bem, irmão. Tem que terminar bem, pode até começar mal, mas tem que terminar bem. Terminou bem para Mefibosete. Mefibosete aqui, e para mim e para vocês. Não importa, irmão, que tipo de maldição tenha na sua casa, na sua família. Não, irmão. Vamos terminar bem. Vamos terminar bem Mefibosete. E ó, o que Mefibosete disse? E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo. Rei, eu não estou aqui por conta de herança da terra, não. Pode ficar com tudo, ó. Não quer nada disso. Não quer nada disso. Pois já veio o rei, meu senhor, em paz à casa. Olha, ele falou: eu quero é o Senhor, eu quero a tua presença. O meu rei voltou, eu quero sentar novamente na mesa com o Senhor. Eu quero a comunhão, eu quero ficar com o Senhor, eu quero olhar nos olhos. A minha alma anseia de novo para sentar na mesa com o Senhor. O Senhor vem em paz e eu quero essa paz, porque eu sei que o rei de Israel está com o Senhor. E ele disse, irmão, e Mefibosete falou: e aqui, irmão, o mais importante é que nós vamos sentar na mesa. É muito sério, irmão, é muito sério. Daqui posteriormente fez essa oração, não é? Mais para frente nós vamos ver que depois Davi vai cair aqui, ó, no pecado com a serva. Mas Davi certamente sentiu o que é como Mefibosete sentiu. Eita Deus! Não retire de mim o teu espírito. Dá-me a certeza da tua salvação. Davi sentiu, irmão, a importância que era o rei, que não era o palácio, que não era ali. Ele ficou Mefibosete. Tira tudo, Senhor. Mas não tira a tua presença. Então Mefibosete falou: eu quero, rei, ó, ir lá para sua casa. Eu quero ver sentar na mesa com o Senhor. Que seja essa, irmão, a minha e a sua vontade. Porque Jesus pagou um preço lá na cruz, irmão. A cruz, a menos meio de verdade. A mensagem da cruz. Né? Que ela é pregada, que pode ser loucura para uns. É pregado, pode parecer, mas Deus escolheu, irmãos. O simples, né, para confundir o sábio, Deus escolheu aqueles pobres para confundir